Gente, tô super feliz porque hoje eu vou passar pra vocês como fazer uma capa pra esta pasta. Gente, essa pasta é assim, bacana, né? Super útil, você vai ter, né? Você tem os plásticos dentro, bem legal, bem bacana. Só que assim, branca, né? Ou azul, né? Vou mostrar pra vocês a capa que a gente vai fazer junto. Olha isso aqui. Tan, 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 tan. A diferença, né? Uma capa super colorida, bacana, ó, alegre. Isso daqui é muito... Você pode fazer outros modelos, né? Outros desenhos aqui. Eu escolhi fazer o do sorvete, mas enfim, eu amei. E assim, usando retalhos que você tem aí dentro do seu armário, que você não sabe o que fazer com eles. Então, gente, olha, fácil, tá? Porque você vai fazer, você vai achar fácil, barato, porque você vai usar os retalhos que você já tem e todo mundo vai adorar. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, gente, ó, vamos começar a fazer essa pasta que vai dar o maior sucesso para você. Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar de uma base para corte, né? Porque é importante ter essa base para corte. Você vai cortar bem direitinho o seu tecido, tá bom? Bem direitinho mesmo, porque senão sai tudo torto, né? Sabe assim? Aí a professora aqui vai ficar brava. Essa professora tá brava hoje, então melhor se comportar, né? Uma régua bacana, que você vai precisar de régua. Você vai precisar do cortador circular, muito bem, muito bem. A minha pasta aqui tem uma medida, a sua provavelmente vai ter outra medida. Então, como que você vai saber qual que é a sua medida? Você vai pegar, então você vai abrir a sua pasta. Ó, você vai abrir a sua pasta bem bonitinho e você vai medir de ponta a ponta, tá? Que inclui não só a parte da frente, a parte de trás, que é essa parte de trás, mas também a lombada, ó, essa lombadinha aqui, né? A lombada da pasta. Então, você abrindo ela e medindo ela de ponta a ponta, você já vai medir tudo. Olha só, em centímetros essa pasta tem 51 centímetros e meio por 29 centímetros e meio, né? Então o que acontece? Toda isso, gente, olha, eu vou falar isso e eu vou falar uma vez só, tá? Eu vou falar isso porque é importante para você que quer fazer uma capa pro seu caderno, uma capa pro seu livro, seja lá qual for a capa que você vai fazer, né? Não só para essa pasta, mas para todas as capas. Achou as medidas? Você vai colocar mais 2,5 centímetros. Então, 51 centímetros mais 2,5 centímetros de comprimento, por exemplo. E de altura, a mesma coisa. Se você medir em polegada, você vai acrescentar 1 polegada. Porque 1 polegada é igual a 2,5 centímetros. Entendeu? Você vai pegar um tecido bem bacana da sua escolha, aí você pode fazer ou um tecido inteiro, assim, não precisa fazer essas costuras que eu fiz, eu coloquei assim, por quê? Pra ficar mais interessante. Eu vou deixar todas as medidas no blog, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, gente, ó, eu tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra inspirar vocês, hein? O que mais você vai usar? Gente, vocês vão usar entretela. O que eu tô usando, ele tem uma cola de um lado, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Ele tem uma colinha de um lado, bem suave, tá? E do outro lado ele não tem cola. Você vai cortar a mesma medida da capa da frente, você vai cortar a entretela. Bem direitinho, gente, bem direitinho. Vocês vão passar, né? Aí quando passar, vocês vão passar do centro para as pontas. Atrás vai ficar assim. A gente vai precisar de um outro tecido do mesmo tamanho da capa, do mesmo tamanho, repito, gente, repitam comigo. Do mesmo tamanho da capa, tá? Do mesmo tamanho da capa, você vai usar o forro. Vou fazer o que agora? As abas.
Gente, eu tô fazendo do meu jeito. Você pode fazer um tecido maior e depois dobrar para fazer as abas. Eu não quero, eu não gosto de fazer assim. Se vocês quiserem desenvolver para ficar um pouco mais fácil para vocês, gente, não tem problema, não vou ficar magoada. Não vou. Tá, não vou. As abas é aquela parte que vai ficar dentro da pasta, né? Ó, ela tá dentro. Então, você vai usar 20 centímetros, né, de largura por 32 centímetros, que é o mesmo tamanho da capa, né, da altura da capa, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Vai cortar 2 tecidos e 2 entretelas, assim, né? Tá vendo? 2 entretelas. Aí, o que acontece? Vocês vão colar com a entretela, né, o lado da cola olhando pro tecido. Eu vou agora pra máquina, porque eu vou fazer um ponto decorativo aqui, justamente onde tá a costura. Gente, ó, já fui lá pra máquina, passei aqui os pontos, né, vou colocar o meu aplique, né, então, ó, né, eu vou tirar o papel de todos os meus apliques, né, todas as pecinhas que eu apliquei. Vou colocar, já vou montar ele, tá? Ele já tá montado e eu vou colocar o ferro em cima dele. Eu não quero passar o ferro assim, porque quando você passa assim, ele vai sair do lugar, né? Então, né, ó, presta atenção. Pega o ferro e põe em cima. Tá vendo? Pronto, ele já... Não tô esquentando esse ferro. É o único ferro que eu tenho, gente. Não brinca. Então, gente, meu ferro queimou, né? A gente vai pegar as abas, né? Passar na parte que tá dobrada, né? Nessa partezinha aqui, ó, a gente vai costurar, fazer um ponto. Tá vendo? Quero mostrar pra vocês, ó. Ficou um ponto bem legal, um acabamento bem bonito aqui. Quero mostrar pra vocês, ó. Então eu fiz nos dois lados que estão dobrados. Então ficou aberto desse lado, ó, tá vendo? Então vai ficar assim. Um outro toque legal pra vocês é colocar a marca de vocês aqui dentro dessa aba. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Esse papel aqui, ele é um papel que tem um tecidinho em cima e você coloca na sua impressora, você imprime a sua marca. Ó, vocês podem fazer isso, também fica bem legal, fica bem profissional. Então já tá a aba com a minha marca bonitinha, ó, tá vendo? Agora estou com um ferro novo, então vamos continuar. Vou pôr o ferro em cima do sorvete. Então, pera. Aqui com certeza. Beleza. Ó, gente, pega o ferro e põe em cima. Simplesmente assim, ó. E aí, agora você pode movimentar o ferro, ó. Por quê? Pra não sair do lugar. Tá? Ó, pronto, acabou. É isso. Costurei, já fiz. Olha que bonitinho que ficou, né? Agora a gente vai pegar e vai fazer a montagem. Então o que a gente vai fazer, gente, ó? Coisa número 1. Pega o forro, né, da sua pasta. Gente, é fácil, é muito fácil. Você vai precisar agora de alfinetes, tá bom? Então, você vai pôr primeiro as abas. As abas, essa parte da costura que a gente fez, essa costurinha aqui, ó, vai ficar olhando pra dentro. E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou lá na máquina, porque eu prefiro que seja assim. Então eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, bem pertinho aqui, só pra garantir que não vá, quando eu fechar mesmo a capa, vai dar tudo certo, ela não vai andar do lugar. Fui lá, já fiz a costura, uma costura bem pequenininha, assim, ó. É o mínimo possível que eu deixei aqui de costura, né? Então eu costurei bem aqui, tipo assim, nem meio centímetro. Se você preferir, você pode alinhavar também. Bom, gente, agora, beleza, ó, como vai ficar, né? Vai ficar assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa capa, né? E vai fazer o quê? Vai colocar ela olhando, ó, frente com frente, tá? Frente do forro, né, das abas com a frente da nossa capa, ó. A gente vai colocar ela se beijando. Coloca os alfinetes, acerta direitinho.
beleza. A gente vai pegar um lápis e a gente vai costurar todo ele em volta, tá? A medida é de meio centímetro, tá bom? A gente vai costurar meio centímetro da borda até a costura. A gente vai deixar um espaço, marco daqui até aqui, 5 polegadas, 13 centímetros, ó, de abertura. Então, daqui em volta todo até aqui eu vou costurar. Eu já costurei tudo em volta, agora posso tirar os meus alfinetes, que né, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar as pontinhas, ó, mas aonde não tem a costura, tá? Não corta na costura. Aí agora é a hora do show, ó. A gente vai virar, olha só. Dando, né? É a abertura, então ela vai fechar. Ó, a gente vai pôr pra dentro, bem bonitinho, né? Ó, tá vendo? Ela meio que automaticamente já fica dobrada, tá vendo? Ó, ela fica bem dobrada, ó, tá vendo? Ó. Bom, gente, agora, ó, tá vendo? Fechou, ficou legal, certinho. Sabe o que é certinho? É assim, eu gosto assim, né? Então, assim, tá certinha, é como se tivesse nascido pra ela, né? Então, ó, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai passar, vamos passar a capa, né? Tirar ela, vamos passar. Depois que a gente passar, a gente só vai dar aquela fechada ali naquele buraquinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, agora eu já costurei, ó, tá vendo? Eu costurei exatamente aonde tava aberto. E pronto, entendeu? Pronto, olha só. Aí agora, né, o sistema, né? Vamos virar, vira a pasta, vira a capa também, ó. Vem, ela tá entrando certinho, ó, tá vendo, ó? Sem problemas. Ó. Às vezes a pessoa, né, fala, ah, eu não tô conseguindo colocar, mas você tem que virar a capa pra trás. Pronto. Olha aí. Olha só que bonito que ficou, né? Aqui os plásticos saem pra fora, mas olha só, certinho. Ó, ainda tem aqui, ó, sobrou aqui um espaçozinho, ó, tá vendo? Pronto. Olha que coisa mais linda. Olha isso, quem não vai querer isso aqui? Fala pra mim, quem? Não é lindo demais? Gente, olha, eu acho, assim, lindo demais. Então, gente, é colorido, é bonito, né? Vai proteger o seu trabalho. Você vai poder fazer propaganda do seu próprio trabalho, né, para as outras pessoas. Olha só, faça direitinho, escolha as cores bonitinhas, tenha capricho, você vai vender. Segunda coisa, se você não tem filhos, não tem contato com criança, faça para você mesmo e use o seu produto, use o seu colar, use a sua pasta, mostre pro mundo que você faz, sabe? Alguém vai perguntar, onde é que você fez? Onde é que você comprou esse colar, né? Eu vou falar, eu fiz esse colar. Eu também quero. Eu faço pra você. E quanto que é? É tanto. Entendeu? É a mesma coisa com a pasta. Obrigada por assistir mais um episódio do Artilô. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de assinar o canal. Se você não é assinante ainda, assine o canal, que muita coisa bacana tá por vir. Não se esqueçam de dividir esse vídeo com os outros colegas artesãos, tá bom? Então um grande beijo pra vocês. Vocês que estão aí no Brasil, vocês que estão aqui nos Estados Unidos e vocês que estão aí em Portugal. Um grande beijo e até a próxima.